Como já deve saber, a inovação é um fator crítico de sucesso para as empresas no mercado atual. A velocidade da inovação, a quantidade de empresas que surgem no mercado a todo momento, a concorrência cada vez mais feroz em todos os segmentos e setores em que as empresas estão presentes, faz com que a inovação seja um elemento fundamental que a sua empresa tem que ter a todo momento, tem que fazer parte da estrutura da sua empresa, do mindset, porque é ela que lhe vai permitir, ao longo do tempo, continuar a ser competitivo no mercado. No entanto, muitas empresas têm dificuldade de encontrar oportunidades de inovação, encontrar oportunidades de se diferenciar da concorrência através da inovação. E é exatamente acerca disso que vamos falar neste episódio, que espero que o acompanhe, porque eu vou passar orientações muito claras de como é que você realmente consegue visualizar essas oportunidades, você consegue identificar essas oportunidades e, naturalmente, não basta identificar as oportunidades, depois tem que passar à ação para que realmente você continue a ser uma empresa que tenha uma oferta, seja de produtos ou serviços, diferenciada, porque é essa diferenciação que vai fazer com que o cliente lhe compre, portanto, a sua oferta. Portanto, fique para assistir nos próximos 60 minutos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Pode Competir. Espero que esteja a acompanhar, portanto, esta jornada que eu tenho feito com muito carinho, com muita entrega, para que você retire o melhor e retire, obviamente, orientações para você aplicar no seu negócio. É com esse propósito que eu faço este podcast e espero realmente estar a cumpri-lo. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 14 anos e ajudo empresários e empreendedores a criarem e implementarem projetos focados na sua competitividade e no crescimento dos seus resultados e das suas empresas. E no episódio de hoje eu vou trazer um tema que evidentemente que está na ordem do dia, que todos os empresários têm consciência da importância hoje da inovação, mas não seja de sabem que ela é importante, podem é não saber o que fazer para realmente inovarem. E portanto, hoje o nosso tema é transforme a inovação num diferencial competitivo. E portanto, o que é que se quer traduzir com isto? Como é que você pode utilizar a inovação a seu favor para criar, não só inovar por inovar, mas criar o tal diferencial competitivo que vai fazer com que os clientes desejem a sua oferta, queiram a sua oferta, em detrimento de um qualquer outro concorrente. E, portanto, antes de avançarmos para as orientações práticas, que eu gosto sempre de tentar que os episódios sejam orientados e tenham uma linha de condução que lhe dê orientações práticas para conseguir fazer aquilo a que estamos a propor aqui no episódio, no caso hoje, transformar a inovação num diferencial competitivo, de forma introdutória. Eu quero deixar aqui muito claro, porque muitas vezes a dificuldade começa aqui, quando estamos a falar de dificuldade de os empresários verem que oportunidades é que podem ter dentro do seu negócio para inovar. E, portanto, ficam ali travados porque não conseguem realmente vislumbrar o que é que podem fazer para que a inovação, aqui no caso, se transforme num diferencial competitivo. De que forma é que podem fazer? E, portanto, o primeiro ponto que eu quero aqui salientar é que você tem que compreender que a inovação não se limita a novos produtos, novos serviços, portanto, a algo que, de certa forma, é mais disruptivo, que facilmente é apreendido como inovador. Portanto, se há um lançamento de um novo produto, o próprio nome o diz, portanto, é um novo produto, portanto, é algo inovador, mas não seja no seio da empresa, porque esse produto pode até resultar de uma imitação de um qualquer outro produto que existe no mercado. E isso
pode diferenciá-lo do ponto de vista de, mesmo que seja inovação a nível da empresa, do ponto de vista de que vai permitir que você alargue o seu mercado, mas nem sempre o produto é eminentemente disruptivo, ou seja, que não existe no mercado. Muitas vezes é uma forma melhorada de se fazer as coisas. E outra realidade é também o que está muitas vezes ligado, que inovação, muitos empresários ligam às tecnologias e ao uso de tecnologias, que sim, também é, mas não é isso que muitas vezes o vai diferenciar. Portanto, o enfoque aqui é o que é que você, enquanto empresário, tem de fazer e, obviamente, fazer de novo, introduzir novidade face àquilo que você está a fazer, para que você tenha a tal diferenciação, que você se consiga diferenciar da concorrência. E, portanto, é importante ter presente que não está circunscrito ao lançamento de produtos, ao lançamento de serviços, está muitas vezes também alicerçado em inovações ao nível do processo que vão fazer com que você consiga ser mais competitivo do ponto de vista do custo e, portanto, ao ser mais competitivo pode, das duas uma, ou até manter o preço, mas ter ganhos, portanto, maiores, mas isso poderá não estar a ser percepcionado, lá está, pelos seus clientes, ou uma outra situação que, dependendo do seu público-alvo, e já lá iremos às orientações, dependendo do seu público, você consiga oferecer um preço mais competitivo face à sua concorrência. E isso faz com que você crie esse diferencial e os clientes prefiram a sua oferta. Também há o próprio modelo de negócio, inovação ao nível do modelo de negócio. E eu vou dar aqui, por exemplo, um exemplo que é muito conhecido de toda a gente e que reflete, portanto, esta inovação ao nível do modelo de negócio e depois muitas outras coisas ali elencadas que eu tentarei também ir traduzindo ao longo do episódio, que é o caso da Starbucks. A Starbucks é um café, como há vários cafés, um bar, não é? Como se quiser chamar, há inúmeros cafés no mercado. Inúmeros. Portanto, onde as pessoas vão lá, tomam o seu café, tomam o seu pequeno almoço, o seu lanche, portanto, e realmente estão ali num contexto de cafetaria em que há, portanto, vários cafés, diferentes cafés, mas reparem que, evidentemente, há diferentes cafés, tem ali uma alteração ou outra em termos de decoração, mas já reparou a quantidade de cafés que existem em que é indiferente para o consumidor se vai ao café A ou ao café B? Portanto, e o que é que a Starbucks fez? Entre muitas outras coisas, não é? Porque eu tentarei depois ir buscar um bocadinho, dando exemplos e revisitando o exemplo da Starbucks. Porquê? Porque a Starbucks inovou, desde logo, ao nível do modelo de negócio. A Starbucks focou-se não só em ter todo um branding associado, em termos de marca, associado àquele que era o seu modelo de negócio, e tem uma oferta muito exclusiva da Starbucks. Portanto, por isso é que eu digo que é todo o modelo de negócio que está alicerçado nisso, incluindo, obviamente, depois no seu desenvolvimento, a imagem de marca, os produtos que tem, o tipo de oferta que tem, todo a decoração e todo a envolvente, e inclusive até ter criado um conceito que ele pretendia escalar, portanto, digamos, os empreendedores e os empresários que criaram a Starbucks pretendiam escalar através de um modelo de franchising, não é? Entanto, em que se vai a diversos locais no mundo e que se entra numa Starbucks e, portanto, existe o mesmo tipo de oferta, o mesmo tipo de layout, portanto, tudo conectado de forma a que as pessoas identifiquem aquele espaço não como um café
qualquer, indiferenciado, em que as pessoas é indiferente ir a um sítio ou outro, mas como vamos à Starbucks, não é? Ou seja, portanto, isto aqui é uma alteração radical dentro de um setor que existe aos montes, que existem inúmeros concorrentes, mas as pessoas quando vão à Starbucks sabem que vão a um determinado local e ele é diferenciado por isso, por realmente é ir à Starbucks, não é ir a um café qualquer. Goste-se ou não se goste, lá está, não é para todo o público, é para algum público, o público a quem eles se dirigem. E dentro desse modelo até já criaram um contexto de expansão, quase como o exemplo também que podemos dar, que tem um paralelismo, que é o caso do McDonald's, não é? O McDonald's também, há imensas hamburguerias, há imensas lojas que vendem hambúrgueres, há várias cafetarias e snack bars que vendem, portanto, têm dentro do seu cardápio hambúrgueres. Mas as pessoas diferenciam claramente o que é ir ao McDonald's ou ir a uma qualquer hamburgueria, um snack bar qualquer, que muitas vezes nem sequer é diferenciado pelo produto, pela oferta que tem, pela marca, portanto, porque é, de alguma forma, indiferente para as pessoas. Evidentemente que não quero aqui dizer que é indiferente, essas cafetarias depois às vezes destacam-se porque têm determinados produtos bons, portanto, mas eu quero que vocês sintam claramente que dentro de um setor é possível ter estes modelos de negócio mais disruptivos, que partem de uma base que já existia, não é? Quer o McDonald's, quer o Starbucks, não é? Portanto, já existia, só que montaram todo um modelo de negócio diferente que faz com que eles sejam vistos de forma totalmente diferente, portanto, pelo seu público-alvo. E no caso do McDonald's, até vos digo, o principal negócio do McDonald's, toda a gente diz que é vender hambúrgueres, mas não é. Para a McDonald's está assente portanto, é um negócio que acaba por ser de investimento imobiliário, porque são eles que escolhem os sítios onde vão estar os McDonald's, são eles que adquirem o terreno onde está o McDonald's, mesmo que seja depois para um franchisado. Portanto, isto é escolhido pelo McDonald's e, por norma, não sei se será em todos os casos franchisado, mas no modelo de negócio que eles têm, por norma, é a própria McDonald's que adquire o terreno onde vai ser construído, portanto, o estabelecimento. Portanto, é isto que lhes dá o tal diferencial. A localização é escolhida por eles. E, portanto, isto agora para começar também por dizer que não só este modelo de negócio, que é disruptivo, não é? Portanto, vocês fazem realmente uma abordagem ao mercado com um modelo de negócio totalmente diferente, mas depois outros tipos de inovação que vocês podem colocar na vossa oferta, naquilo que é a vossa empresa, a vossa oferta, que é a experiência do cliente. O produto em si pode não ser, vocês identificarem que o produto em si não é propriamente muito diferente daquilo que a concorrência também oferece. Não tem assim uma grande diferenciação. Também ao nível do preço acompanha o mercado. Mas vocês podem dizer assim, bem, mas eu vou apostar numa experiência do cliente totalmente diferente e melhor do que aquilo que a minha... Ou totalmente diferente, ou mesmo que não seja totalmente diferente, vocês podem melhorar face àquilo que a vossa concorrência faz. E na experiência do cliente está tudo. Desde a forma como você comunica, como você faz chegar, como você carinha ao cliente, como você trata ao cliente, como você privilegia aqueles que já são os seus clientes, como você o trata durante todo o processo de comercialização,
caso sejam produtos, portanto, que são embalados, a própria embalagem, o sentimento que o cliente tem quando, no caso de uma loja física, quando vai a uma loja física, quando é uma loja online, a forma como o cliente interage, a facilidade que tem enquanto utilizador de encontrar o que quer, direcionar, ter um carrinho de compras ágil, portanto, ter todo um processo que lhe é facilitado. Isto é experiência do cliente. Isto é inovar ao nível da experiência do cliente. E depois poderá haver muitos outros aspectos que, portanto, o que eu quero trazer para aqui, portanto, eu estou a dar exemplos, mas o que eu quero trazer para aqui é que você pode ter um produto novo, pode ter um produto que não é novo, mas que você melhora, lhe introduz novas características que fazem com que ele seja diferente, portanto, face à sua concorrência. Pode ser ao nível dos seus processos, e processo engloba tudo, desde o processo de fabrico, desde o processo de relação com o cliente, desde, portanto, tudo que é processos internos da sua empresa, você pode inovar também a este nível e, com isso, trazer para o mercado uma oferta diferenciada. Pode ser ao nível do marketing, do branding que já falámos e da forma como você realmente trata a sua marca, como a sua marca é percebida pelo mercado e também como você comunica a sua marca e os seus valores. Portanto, pode estar também aqui no âmbito do marketing. Portanto, na experiência do cliente. Portanto, existem inúmeros elementos que você pode introduzir na sua empresa para efetivamente se diferenciar. Portanto, mas então, feito esta introdução muito importante, que é muitas vezes aqui o obstáculo que surge, que é o que é inovação, ou o que é tal identificação de oportunidades, porque também há uma outra situação que eu quero destacar, que eu estava-me a esquecer, muito importante, que é a visão de que inovar é trazer algo que ainda não existe, ou seja, isso sim é inovação, mas é uma inovação mais disruptiva. Mas existem vários níveis de inovação. E eu até dei no início um exemplo que pode ser apenas ao nível da empresa. Por exemplo, você pode lançar um produto que já existe no mercado, que foi o exemplo que eu dei. Se ele já existe no mercado, não é uma inovação disruptiva. Mas você pode lançá-lo porque quer atingir mais clientes ou quer atender uma necessidade dos clientes que já têm e que você sabe que, como confiam em si, já noutras ofertas, podem muito bem comprar assim aquela oferta e você vai surgir no mercado e você verdadeiramente não se vai diferenciar no produto. É inovador ao nível da empresa porque a empresa ainda não tinha o produto. Mas como é que você se vai distinguir quando chega ao mercado com a nova oferta? Entende? Que são níveis diferentes, ou seja, você tem uma inovação ao nível da empresa, sem dúvida, mas você tem que pensar em, ok, mas o meu concorrente também já faz isto. Como é que eu me vou diferenciar? Como é que eu vou captar os clientes? Esta é a resposta que você tem que estar a todo momento, sempre que pensa numa nova ideia, numa nova solução e até face ao que já tem, o que é que você pode fazer para que introduza a tal diferenciação, que é isso que vai fazer, é isso que vai captar o cliente, é isso que vai tornar a sua oferta mais atrativa. E, portanto, passando aqui às orientações práticas e muito concretas, tendo em mente, portanto, isto que estamos a falar, esta questão da inovação, a primeira orientação, o primeiro passo, digamos, é conheça profundamente o seu cliente. Portanto, qualquer que seja a estratégia que você vai assumir do ponto de vista de criar a tal diferenciação, você tem que pensar no seu cliente. No seu cliente-alvo. Porquê? Porque essa diferenciação tem que ser percebida pelo seu cliente. Tem que ser percebida e mais do que percebida, tem que ser valorizada. Portanto, é muito importante entender
perceber, conhecer profundamente, quanto mais profundamente, eu não me canso de dizer, você conhecer o seu cliente, melhor é a estratégia que você vai traçar, seja a que nível for. E aqui no caso da diferenciação, é você perceber quais são as necessidades do cliente, o que é que ele quer, o que é que ele procura, o que é que realmente poderia fazer diferença para o cliente, caso você introduzisse isso na sua oferta. E, portanto, você poderá estar a dizer, mas eu tenho vários tipos de clientes, porque tenho vários tipos de produtos, e, portanto, aí, então, você deve ter uma segmentação muito clara e, a cada momento que pensa na inovação como um diferencial competitivo, não é? A cada momento que pensa nisso, você está a pensar nisso para um determinado segmento. E você tem que ir, portanto, ao fundo da questão de quem é o seu cliente dentro daquele segmento e perceber se a sua ideia, aquilo que você está a querer fazer de novo, realmente vai de encontro às necessidades, expectativas e desejos desses potenciais clientes e se ele estará disposto, portanto, a migrar para essa nova oferta, se ele realmente vai valorizar e também, não é só os seus clientes. Você percepcionar, tem um determinado público, quem é que quer atingir com aquela oferta, se o cliente está realmente disposto a sair de um outro concorrente e comprar aquela que é a sua oferta. Portanto, é muito importante ter esta consciência do cliente, porque é muitas vezes a partir daqui que vêm as tais inovações, as tais ideias, muitas vezes ideias até disruptivas, que é o caso, por exemplo, do tão conhecido e afamado os telemóveis da Apple, não é? Da marca Apple, telemóveis e tablets, mas eu acho que ele foi realmente disruptivo nos telemóveis, portanto, ou seja, na altura, se vocês se lembram que surgiu o iPhone, a verdade é que estava muito na moda, na altura até os Blackberries e etc, estavam no topo do mercado. Havia, obviamente, concorrências de várias marcas, não é? Mas estamos a falar das marcas que estavam realmente no top, no ranking, etc. E a Blackberry, já era na altura, era o último grito que a gente queria ter. O Blackberry. E reparem bem que a empresa que morreu, porquê que morreu? Porque subestimou necessidades e que um cliente tinha, desejos que ele tinha. E o que é que fez a Apple? Identificou isso mesmo, que o teclado era um obstáculo, que as pessoas, que ser tudo, a tal questão, porque o teclado existe, mas está incluso, não é? Que o ecrã era muito pequeno, que as pessoas queriam visualizar um vídeo e não dava jeito nenhum, porque era muito pequeno, e queriam telas maiores, e queriam telas mais intuitivas, que na altura, muitos, incluindo dentro da própria Apple, acharam um absurdo. Mas prosseguiram com a ideia e aquilo foi altamente disruptivo no mercado. A BlackBerry ainda foi resistindo no início. Porquê? Porque há sempre que entra um produto novo no mercado, não vai toda a gente a correr comprar o produto, até porque os iPhones não eram propriamente baratos. Mas se vocês repararem, a partir daí todas as marcas foram atrás do touch, dos ecrãs, portanto, com a tela total, portanto, não haver aquele teclado externo como havia no BlackBerry. Portanto, o teclado aparece só quando a pessoa quer escrever, quando não quer, tem toda a tela disponível para ver coisas, como se estivesse a ver no computador. E a partir daí surgiram N inovações, e reparem que já são inovações a partir de uma ideia que surgiu. Desde ecrãs maiores, ecrãs menores, hoje em dia já tem as múltiplas câmaras, já é quase uma câmara fotográfica com 4 lentes diferentes, 3 lentes, ou seja,
A quantidade de coisas que surgiu após isso, sem dúvida que são inovações, que fazem com que a pessoa prefira comprar um determinado telemóvel em detrimento de outro. E foi toda a gente comprar o iPhone? Não. Mas ele transformou-se num objeto útil, não é? um equipamento tecnológico de desejo dos clientes. E todas as marcas a seguir a isso sentiram isso, porque houve uma disrupção de mercado. A BlackBerry não faliu logo, mas acabou por deixar de ser competitiva, porque não se ajustou. Porque subestimou necessidades e desejos que os clientes estavam a expressar. E, portanto, estudar o cliente nunca é um investimento perdido, digamos, do ponto de vista, nunca é um custo, é um investimento. Estudar o cliente é um investimento. E a partir daí, você, se não subestimar o que o mercado lhe está a dizer, você pode não ter a tal ideia tão disruptiva como teve a Apple, ok? Mas você pode ir introduzindo melhorias na sua oferta, na tal experiência do cliente, o que quer que seja, de forma a que o seu cliente fique cada vez mais satisfeito. Ou, se você está a tentar captar novos clientes, que esses novos clientes, esses potenciais clientes, tenham o desejo de comprar a sua oferta. E isto é realmente muito importante, porque repare, no exemplo da Apple, a quantidade de marcas que surgiram, até novas marcas que surgiram no mercado, com propostas de valor diferentes. Muitas delas assentes até na relação qualidade-preço. Não é? Vocês não conseguem comprar um iPhone, mas eu tenho aqui uma solução que tem o tal ecrã que as pessoas queriam, tem todas essas disponibilidades de forma muito mais barata. Tem câmaras hoje em dia, não é? Todos têm câmaras, etc. Cada vez melhores, entende? Agora, evidentemente que talvez a câmara do iPhone seja melhor, ou do Samsung, não é? Que são os grandes, a dupla concorrencial que anda sempre ali a combater no topo. Mas a quantidade de marcas que existe abaixo dessa realidade, incluindo dentro da própria marca, existem, não é, telemóveis para diferentes preços. Porquê? Porque eles concorrem no topo, os gigantes, não é? Mas a concorrência tenta sempre introduzir um diferencial para que um público que se calhar não consegue, não é o público dos iPhones ou dos Samsungs de topo, compre a sua oferta. Mas há sempre um diferencial. Portanto, é isto que tem que ter muito claro. Nunca, relaxe no investimento, no conhecimento do seu cliente. E depois, o segundo ponto que você tem que ter em atenção, portanto, este era o primeiro ponto, o conhecimento do seu público. O segundo ponto que você tem que ter em atenção de forma profunda é conhecer muito bem, digamos, a sua oferta e a sua empresa. E onde é que estão as entropias, onde é que estão oportunidades de melhoria, onde é que você pode melhorar, o que é que você pode fazer de diferente, face àquilo que já faz, para que realmente consiga agregar valor à sua oferta e dessa forma introduzir o tal diferencial. E para isso você tem que fazer e tem que estar sempre a fazer isto, que é um diagnóstico à sua empresa, porque a sua empresa evolui, você introduz melhorias e daqui a uns tempos tem que fazer um novo diagnóstico. E este diagnóstico tem que ser feito também do ponto de vista da inovação, da sua capacidade de inovar. Como é que você tem estado
nos últimos anos? Você tem introduzido inovações, tem feito algo diferente ou está naquele panorama da guerra e da luta pelos preços e sente que está cada vez mais estrangulado do ponto de vista até de tesouraria porque já não está a conseguir reagir ao mercado, vai baixando o preço, a sua margem vai se diluindo e está a pôr a sua empresa em risco. Portanto, isto é o extremo, não é? Das empresas que não inovam, que não introduzem, portanto, alterações, vão apertando e definhando a sua situação, vão tentando reagir ao mercado, mas como essa reação não está assente em elementos inovadores, elas começam a ser espremidas nas suas margens e acabam até muitas delas por, infelizmente, tornar-se insolventes. Mas o cerne da questão ali esteve na incapacidade de inovar, ok? E, portanto, você tem que, quando faz esse diagnóstico, você tem que ver qual é o seu posicionamento a este nível da inovação. Portanto, e isto faz, lá está, alinhando como temos introduzido inovações, qual é o número de inovações que fazemos por ano, que inovações temos feito nos últimos anos, que resultados é que me trouxeram essas inovações. Portanto, tudo isto, portanto, hoje o episódio não é sobre isto, é só para lhe dar uma base estrutural do que está por trás deste diagnóstico, em que, para além do diagnóstico da sua empresa, da ponta em que está, de quais são os seus pontos fortes, os pontos fracos, portanto, há vários episódios que eu tenho onde eu saliento sempre esta necessidade de conhecer o ponto em que está, quando está a pensar fazer algo novo, deve sempre fazer um diagnóstico prévio. E, simultaneamente, também fazendo parte desse diagnóstico, qual é o posicionamento que você tem face à sua concorrência, e isso pressupõe você saber o que é que a sua concorrência faz e anda a fazer, e, portanto, tem que estudar também a concorrência, para que então você depois comece a perceber, ok, o que é que eu posso fazer. E o que é que eu posso fazer está muito alicerçado na tal questão do diagnóstico em simultâneo de como é que você está posicionado ao nível da inovação. Se você está habituado a fazer, se não está, se é algo que já faz parte do ADN da sua empresa, se não é, porque se não é, você deve começar de forma, portanto, comece o trabalho por os primeiros passos, não é? Ou seja, passos mais simples para que esse ADN passe a incorporar realmente a sua empresa. Ou, eventualmente, até só se tiver a ideia de um novo produto e a sua empresa não está capacitada para o desenvolver, você recorrer a entidades científicas que o ajudam a desenvolver essa ideia e depois a torná-la, portanto, industrializável, no caso das indústrias. Portanto, o segundo passo é realmente você perceber o ponto em que está. Portanto, isso é efetivamente muito importante. Depois, o terceiro passo é identificar oportunidades de melhoria e de inovação a partir de onde? Do conhecimento do seu cliente, que já falámos no primeiro passo, e no segundo, do ponto em que a sua empresa está. Portanto, e a partir daqui você vai criar, vai identificar, começar a identificar que oportunidades de melhoria é que você poderia, portanto, introduzir. E aqui também é muito importante ter, identificar e, portanto, ter presente que, de certa forma, também poderá fazer parte da primeira análise que fez em relação ao seu público, mas mais aqui já não é tanto, portanto, é suposto que você já conheça o seu público, o seu cliente, mas aqui é focar nestas oportunidades, olhar, portanto, ter claro, tornar claro, porque muitas vezes não é ter, é tornar claro, colocar mesmo no papel, passar para a equipa. Qual é a experiência
que você quer que o seu cliente tenha, portanto, a tal experiência do cliente, qual é a experiência que você quer que ele tenha quando ele lhe adquire um produto ou serviço. Portanto, nestas oportunidades de melhoria, para além dos outros elementos, você tem que ter quanto maior clareza você tiver de qual é a experiência que você quer proporcionar ao seu cliente, quais são os sentimentos que você quer que ele tenha quando ele lhe adquire um produto ou serviço. Tudo isto faz parte da experiência do cliente. Você melhorará a sua capacidade de identificar oportunidades de inovação que você poderia trazer para a sua empresa e com isso, entende? Você não só vai estar a atender a necessidade ou um desejo do cliente, mas você simultaneamente vai elevar o nível de satisfação do seu cliente. E isso, lá está, cliente satisfeito tenderá a ser um cliente que volta a comprar, que vai continuar a confiar na sua empresa, ou quando é um novo cliente, mesmo novo, quando é novo, então isto torna-se, porquê? Porque ele chega à sua empresa pela primeira vez. Se a experiência que ele tem for altamente diferenciada, ele vai dizer, uau, ainda bem que arrisquei, ainda bem que decidi comprar a este fornecedor. Portanto, é muito importante aqui neste ponto da identificação das oportunidades, neste passo de identificação de oportunidades de inovação, você ter em consideração o primeiro passo, conhecimento do cliente, o segundo passo, qual é o seu posicionamento atual, qual é o diagnóstico que você faz à sua empresa e qual é o diagnóstico em termos de inovação, e depois ter aqui também presente que experiência é que você quer proporcionar aos seus clientes. Em seguida, o quarto passo é você também ter uma proposta de valor, digamos assim, muito clara. Porquê? Porque muitas vezes o seu produto até é inovador, até se calhar é melhor que o da concorrência e você vê, mas quer dizer, o meu produto é melhor e você vê assim, bem, efetivamente os meus concorrentes estão a vender mais, o que é que se passa? O que é que se passa? Se eu já analisei o produto do concorrente, o meu produto é melhor. Talvez a comunicação não esteja a ser clara. E aqui nós temos muita coisa que entra aqui do ponto de vista da comunicação. O marketing, até a configuração da sua proposta de valor e tudo que está relacionado com a comunicação, desde o marketing, a própria imagem de marca, portanto, a proposta de valor, toda a publicidade que você faz, a forma como você se apresenta no mercado, portanto, tudo aqui que entra aqui na forma, lá está, a proposta de valor, já é, portanto, aquilo que você vai oferecer ao seu cliente, aquilo que você vai apresentar ao seu potencial cliente, ok? E a forma como o faz, certo? E nessa forma que o faz, tem que ter, mais uma vez, os primeiros passos são fundamentais para depois todo este ciclo. Mais uma vez, é muito importante que essa forma de comunicar esteja direcionada para o seu cliente em função de quem é esse cliente. E eu vou dar aqui um exemplo que muitas vezes é ressaltada, tem vários exemplos em conferências de marketing, inclusive, porque são efetivamente duas perspectivas totalmente diferentes em termos de proposta de valor e talvez por isso uma delas se destaca. Talvez conheçam melhor aquilo que o público quer ouvir, ok? Que é o caso exatamente do iPhone versus Samsung. Do ponto de vista técnico,
enfim, há discussões, há imensas discussões acerca da tecnologia em si, dos equipamentos. Qual é melhor, qual não é, porque é que um é melhor e o outro não, um é mais inovador. Vejam-se que a Samsung foi a primeira marca que apareceu com os telemóveis que são dobráveis. Isto, do ponto de vista da inovação, é altamente também disruptivo, foi altamente disruptivo. Mas ainda assim, muita gente continuou a preferir o iPhone. Portanto, são dois gigantes, atenção, ambos vendem muito, ambos conseguem direcionar-se para um público, mas focando aqui na proposta de valor. Quando sai um iPhone, ou vai sair uma nova novidade, toda a apresentação do novo iPhone, todo o marketing que lhe está assente e a apresentação, mais uma vez, da proposta de valor. O que é que ele vai trazer de novo para criar o tal desejo do consumidor, portanto, naquele novo produto? A comunicação da Apple é totalmente focada na experiência do usuário, naquilo que ele vai sentir, naquilo que vai ser mais fácil, porque você vai tocar aqui, vai tocar, ou seja, é tudo baseado na experiência do cliente, nas emoções que ele vai sentir, por exemplo, quando eles falam das câmaras fotográficas incorporadas, eles não falam das características técnicas da câmara, eles falam dos momentos que você pode captar e depois mostram, em termos de marketing e publicidade, mostram imagens com a família, de viagens, ou seja, mostram experiências, mostram um lado emocional. Toda a sua comunicação é direcionada deste ponto de vista. Não quer dizer que não apontem ali uma ou outra característica técnica, mas não é o enfoque da proposta de valor deles. Já o caso da Samsung, que também, não estou a dizer que também não fala da experiência do cliente, mas tende a incorporar primordialmente na sua proposta de valor características técnicas, portanto, do seu produto e da sua inovação. Portanto, salientando aquilo que tecnicamente e tecnologicamente eles consideram que é mais avançado e mais evoluído face à proposta do seu principal concorrente, que é a Apple. Portanto, a forma como eles se apresentam, eles até fazem grandes apresentações públicas e, portanto, direcionam todo um marketing, até fazem aquele marketing de antecipação, para que as pessoas fiquem à espera da novidade que vem aí. Portanto, isso está subjacente. Mas a proposta de valor e a forma como eles se apresentam ao mercado é diferente. E você tem que ter isto em consideração, obviamente à sua escala. Nós, quando damos estes exemplos, é para quê? Para que, não é para assustar, é para lhe dar clareza. Porquê? Porque são exemplos tão conhecidos de qualquer pessoa que lhe dão clareza que realmente, se você pensar um bocadinho sobre isto e até começar a olhar com outros olhos para a publicidade de um e do outro, você vai perceber estas diferenças. E você também tem que incorporar isso naquilo que é a sua proposta de valor, focado, obviamente, naquilo que são aquilo que você quer transmitir enquanto marca, em primeira linha, e depois aquilo que realmente é a expectativa do seu cliente. É conhecer realmente os atributos que o produto tem que o diferenciam face à concorrência? Ou é realmente trabalhar, portanto, toda esta dimensão mais emocional? É mais focada na experiência do cliente que o cliente vai ter ao adquirir a sua oferta? Ou é mais focada nos tais atributos que a oferta tem, as tais características que ela tem em termos de diferencial? Portanto, e isto, obviamente, está alicerçado na estratégia que você, à medida que vai percorrendo cada um destes passos, está a traçar. Portanto, já conheceu o seu público, já sabe
qual é o seu posicionamento e identificou que oportunidades é que você teria ali ao nível de inovação, tendo assente o seu público e a sua experiência de cliente, a experiência que você quer proporcionar ao cliente, e depois, portanto, temos este eixo aqui, portanto, efetivamente, da proposta de valor, que é alicerçado naquilo que você, em termos estratégicos, está a conduzir o seu cliente, portanto, para que ele visualize, para que ele percepcione aquilo que é o seu diferencial e, sobretudo, isso lhe traga um desejo de comprar a sua oferta. Portanto, isto é muito trabalhado, lá está o exemplo que eu acabei de dar, é muito trabalhado em cima do marketing e de toda a comunicação da sua proposta de valor. Portanto, eles têm muito claro, antes de desenvolverem qualquer campanha, que seja anúncios, eles fazem até apresentações públicas em palco, agora também o próprio Facebook, ou Meta, não é? Que agora é Meta, também faz, ou seja, isto é cada vez nas grandes empresas mais difundido, porque passar para o mercado a sua proposta de valor. Mas a forma como faz tem uma orientação muito clara. Você não deve criar confusão no seu... Você faz uma opção, você deve seguir aquela linha de orientação. Porque você não deve gerar confusão. A pior coisa que você pode fazer é gerar confusão no seu potencial cliente. Portanto, são opções estratégicas, as marcas assumem, não é? Porque você poderia dizer, então, mas a Samsung podia fazer o mesmo que a Apple faz. Não, porque a Samsung quer estrategicamente destacar-se de acordo, não é, com aquela que é, pelo menos aparentemente, a visão deles e pelo menos aquilo que, lá está a ver a percepção, aquilo que espelha a sua comunicação, eles querem destacar as características técnicas e tecnológicas dos seus equipamentos. Portanto, e toda a narrativa, toda a proposta de valor, portanto, assenta aqui nestes pilares, portanto, de clareza na proposta de valor que estão a levar ao mercado. Depois, o quinto ponto que quero aqui destacar é você usar o branding, a tal questão da marca, como diferencial. Porque muitas vezes as empresas têm um produto, mais uma vez, têm um produto bom, até muitas vezes que do ponto de vista de características e do ponto de vista técnico até se destaca da concorrência, ok? Mas não há um marketing adequado, não há um branding, as pessoas gostam de marcas, as pessoas gostam de comprar marcas. Há muita gente que não o faz, muitas vezes não é porque não goste, muitas vezes é porque não podem e vão para as tais propostas mais indiferenciadas, mas tenha consciência de que se você quer criar ao longo do tempo uma conexão do seu público consigo, enquanto empresa e com a sua oferta, você tem que ter este branding. E este branding tem que ter... tem que refletir os valores da sua empresa, tem que refletir uma imagem consistente em termos de tudo, de colorimetria, desde os seus logos, desde a sua comunicação em termos audiovisuais, em toda a publicidade que faz. Portanto, ou seja, tem que haver uma coerência, uma consistência, uma imagem que crie uma conexão emocional e que transmita os valores da sua empresa e da sua oferta para o público que você quer atingir. Porque nem toda a gente se vai conectar com essa oferta. Nem toda a gente se vai conectar com aquilo que você está a oferecer. Se voltarmos ao exemplo Samsung, você já vê isso, não é? Não vai atingir toda a gente. Não vai. Isso é o pior erro
que uma empresa pode ter é que vai assumir que acha que o seu público-alvo é muito amplo. Não é. Não é. Vai atender a um determinado público. Procura um determinado tipo de conexão. E você, se criar esta conexão a partir de uma marca, as pessoas passam, ou seja, qualquer coisa que você lance, qualquer coisa que você faça, as pessoas vão confiar, porque é daquela marca. Com certeza que você já terá ouvido isto com inúmeros exemplos. Demos, aliás, no início, que eu até disse que iria trazer, mas depois também quis trazer aqui o exemplo da Apple e Samsung, da Starbucks. A Starbucks mudou o seu modelo de negócio, evidentemente que não é só, mas tem, se vocês perceberem, um branding muito consistente ao longo de anos. Não é, eu naquela loja tenho um branding, na outra é outro qualquer. Não. Há ali uma consistência. E só lá vai quem se identifica com aquilo, quem gosta daquilo. E os produtos até são mais caros do que na maior parte das cafetarias. Portanto, é ter muito claro que as pessoas querem ir lá, àquela marca. Toda a gente conhece, ok? Portanto, isto não é fácil criar uma marca forte, mas tudo começa pelos primeiros passos. E nesses primeiros passos é realmente você ter um branding que se diferencia. Vamos imaginar que você tem uma oferta, vamos dizer assim, que não tem, do ponto de vista das características, grande diferenciação. Os seus concorrentes também oferecem soluções relativamente similares e, portanto, está tudo bem. E você sente assim, bem, eu não tenho características técnicas diferenciadoras, portanto, a minha proposta de valor poderá apelar ao tal emocional, à tal experiência do cliente, porque eu lembro sempre que experiência do cliente também é inovação, ok? Mas, simultaneamente, você até também diz, bom, mas eu também noto que os meus concorrentes não têm assim uma marca propriamente muito forte no mercado. E você pode, isto são opções, isto, sempre que eu falo aqui, isto são para orientar, para lhe abrir, portanto, a mente. Naturalmente, nós, no programa Projetos Competitivos, traçamos tipos de estratégias muito concretas, também no meu acompanhamento em termos de consultoria, portanto, nós vamos seguindo uma orientação, com o princípio, eu aqui tenho que dar orientações que tentem chegar a várias pessoas com diferentes posicionamentos. Mas voltando aqui ao exemplo, você identifica que no seu segmento, no seu setor, os seus concorrentes não têm propriamente uma marca forte. E na sua opção estratégica, a sua inovação pode passar por criar então a tal marca. Começar a ser diferente, ser arrojado, sair da caixa, fazer diferente. Você até pode, numa primeira análise, dizer assim, bem, mas ninguém faz. Portanto, se ninguém faz é porque o consumidor não valoriza. Errado. Talvez o que você tenha que pensar é, bem, se ninguém faz, é uma oportunidade de eu fazer e me destacar. E no início até pode não ser logo valorizado, mas se eu conseguir continuar consistentemente a ter, portanto, um branding muito claro, talvez eu de repente comece a sair da bolha, não é? Do ecossistema onde eu estou e comece-me a destacar face aos meus concorrentes. E, portanto, tenha consciência que muitas vezes inovar é exatamente sair da bolha, do que todos fazem. Porque se todos fazem, é indiferente para o consumidor comprar um ou outro. Portanto, tem que haver outros fatores que façam com que a sua oferta atraia. Porque é isso que você quer no fim da linha, é que a sua oferta atraia, captar mais clientes, ter mais clientes e vender mais. Não é? Portanto, isto é também salientar que
Portanto, é bastante importante ter este ponto em consideração como elemento que pode introduzir aí na sua estratégia. O sexto ponto que eu quero aqui introduzir, o sexto passo, se quiser, é você estabelecer um plano muito claro para alcançar os tais objetivos em termos de inovação. Ou seja, você já, até este ponto, é suposto que já tenha claro por onde é que você vai começar, o que é que você vai fazer, qual vai ser a sua aposta do ponto de vista estratégico. Ok? Portanto, isso é suposto, não é? Portanto, estas orientações é para que chegue a este ponto, portanto, com essa convicção. Ter a sua estratégia já definida. Para onde é que você vai? Qual é o caminho? O que é que você quer? Que objetivos é que você quer alcançar com isso? Ok? Já é suposto, ao longo destes passos, ir montando a sua estratégia. Chegou a este ponto, e o que é importante aqui? Ok, eu quero isto. Eu defini este objetivo. É por aqui que eu quero ir. O que é que eu tenho que fazer? Plano de ação. Concretizar muito bem os vários passos que você vai ter que dar para realmente conseguir aquele objetivo de inovação. E é preciso ter muito cuidado aqui com este plano de ação. Não caia na tentação de eu vou fazendo agora isto, agora aquele outro, pronto, à medida que eu consigo. Às vezes é melhor, dependendo daquilo que foi a sua opção em termos de objetivos de inovação. Lembre-se que aqui o que estamos a falar é como utilizar a inovação para criar o tal diferencial competitivo. E esse diferencial competitivo tem que ser percepcionado pelo seu potencial cliente. E muitas vezes fazer medidas avulsas, sem um plano muito consistente para que a sua oferta, o seu diferencial seja percepcionado pelo cliente, se você cair na tentação de ir fazendo medidas avulsas, tudo bem, às vezes costuma-se dizer, bom, pelo menos não ficou parado. Mas talvez esse diferencial possa não ser percepcionado como você ambicionava. Portanto, sim, no passo a passo, muitas vezes é possível partir o projeto em fases, porque muitas vezes você tem uma determinada ambição, um determinado objetivo em termos de inovação e para criar este diferencial, que no momento em que você está a começar é muito ambicioso para a sua empresa do ponto de vista de investimento e dos recursos que são necessários. Então, o que é que a sua empresa tem que fazer? A sua empresa então aí deve partir o plano por fases, mas ter sempre claro que então se eu não consigo já concretizar todo o plano de forma a realmente se calhar aparecer no mercado com uma força diferente, com um vigor diferente, mas eu não consigo, mas não quero ficar parado. Não quero ficar parado, então parta o seu plano em diferentes fases. E aqui eu quero deixar só esta pequena orientação. E aqui pode fazer muita diferença você, por exemplo, apresentar uma candidatura ao sistema de incentivos à inovação. Porquê? Porque como no sistema de incentivos à inovação você vai ter uma parte, não é? Uma contrapartida em termos de subsídio a fundo perdido, ou seja, há uma parte que vai ser, portanto, um prémio, digamos assim, não é? Para você ter um projeto apresentado que garante os tais princípios em termos de inovação. Você o que é que vai fazer? Você pode ter um mesmo montante disponível, seja até com recurso a algum financiamento bancário, com recurso a fontes de financiamento internas, portanto, mas você tinha um determinado padrão em termos dos recursos que tinha disponíveis para executar um determinado projeto. E
ao se candidatar ao sistema de incentivos à inovação e a sua candidatura foi aprovada, o que é que vai fazer? Você vai conseguir concretizar provavelmente todo o plano, porque uma cota parte está a ser financiada a fundo perdido. Portanto, é muito importante, sempre que estamos a falar de inovação, de ver se você tem posicionamento para ir a este concurso, porque ele realmente faz muita diferença em termos de alavancagem na capacidade de inovação de uma empresa e, obviamente, com tudo que isso depois traz em termos de impacto nos resultados. Mas, voltando, se você não conseguir isto, se você não conseguir ter posicionamento para ir a um concurso de inovação, não deixe de o fazer. Faça-o então por fases. Mas crie fases muito claras dentro do seu plano. Olha, primeiro vamos começar por aqui. Concretizar, mostrar ao mercado, começar a trazer os primeiros resultados e a partir daí dos primeiros resultados, agora vamos dar início à segunda fase e voltar a aparecer no mercado, mas sempre não ser, portanto, medidas avulsas que não são percepcionadas pelo mercado. Portanto, muito importante também ter esta clareza no seu plano de ação, seja ele para o executar de forma completa, seja para o executar, portanto, de forma faseada, caso necessite. Depois é muito importante que tenha, ao longo deste plano de ação, portanto, da sua execução, é muito importante que tenha presente que você tem que estar sistematicamente a monitorizar o que está a acontecer, quer do ponto de vista da execução do seu plano, quer o que está a acontecer no mercado. Porque você já percebeu, se tem uma empresa, que hoje a velocidade de inovação é difícil de acompanhar. É difícil de acompanhar. Portanto, não vamos estar aqui, com falsas... levantar aqui falsas orientações, porque é difícil de acompanhar. Há empresas, os mercados estão cada vez mais competitivos, a velocidade de inovação é cada vez maior e, portanto, você está a executar o seu plano. Não fique aprisionado naquela execução daquele plano e esquece de monitorizar o que está a acontecer dentro da sua empresa e ao nível da execução e implementação do plano, fundamental, mas simultaneamente o que é que está a acontecer no mercado? O que é que o mercado está a sinalizar? O que é que está a surgir de novo no mercado? Porque subitamente, por melhor, e não é vou abandonar o meu plano porque surgiu um concorrente a fazer algo, não é, similar ou parecido. Não é abandonar. É você ver que, pronto, eu estava a pensar fazer isto, mas entretanto surgiu concorrentes com isto, em que é que eu posso melhorar o meu plano para que quando eu apareça já me consiga destacar daquele concorrente que entretanto introduziu a inovação que eu estava a pensar em introduzir. Portanto, você tem que ser, para além da importância da monitorização, você tem que ser ágil e tem que ter capacidade de adaptação, de rápida adaptação do seu plano, para que ela não surja tanto trabalho que deu e surja no mercado já como obsoleta, entende? Portanto, se você vir, não é abandonar, você já fez um longo caminho, então, já fez um caminho, o que é que eu posso introduzir, qual é o plus que eu posso colocar aqui para eu, então, manter os tais níveis de diferenciação. E o último passo que eu quero destacar é você identificar quais são os tais recursos que necessita para executar o plano, para que, ao começar a executar, não falhe, ou seja, não surjam entropias por via da falta de recursos ou da falta do aprovisionamento, quer financeiro, quer de recursos humanos, para executar aquele plano. E muitas vezes até pode fazer parte do projeto, não, como eu já disse logo no início e aqui enfatizo, pode não ser o que você está a pretender fazer do ponto de vista da inovação e dos seus objetivos de inovação, pode passar por subcontratar uma entidade externa
que o ajude, por exemplo, no desenvolvimento de um produto. Pode também passar por contratar serviços externos, por exemplo, de desenvolvimento de toda uma estratégia de marketing, uma estratégia em termos de branding, percebe? Porquê? Porque você pode não ter recursos internos adequados. É isso. Então, se eu quero ir por aqui e não tenho recursos internos, eu tenho que colocar no meu plano, portanto, agora já de recursos e de financiamento, o que é que eu vou ter que subcontratar e escolher muito bem quem é que vai subcontratar para o ajudar nessa tarefa e nessa missão. Portanto, este último passo, depois de feito tudo, é ter clareza dos recursos e do investimento que vai ser necessário para implementar o plano. E, naturalmente, alicerçado a isso, é como é que você vai financiar a operação, não é? Para que não falhe a componente financeira. E, portanto, se é interno, se vai precisar também de algum financiamento bancário, mas sempre focado naquele projeto. Ou seja, você tem que ter recursos para a sua atividade, não é, corrente, aquilo que é o seu dia-a-dia, aquilo que você está a fazer no momento, e, adicionalmente, ter recursos para implementar estas novidades, estas melhorias, estas mudanças, esta inovação, conducente ao tal diferencial. E, naturalmente, como já até assinalei no ponto anterior, porque acaba por estar ligado ao ponto anterior, esta parte da identificação dos recursos acaba por estar ligada ao desenvolvimento do plano de ação. É a questão dos sistemas de incentivos à inovação produtiva. Mas também, por exemplo, se na sua estratégia passar, por exemplo, por você identificar que, não, com a oferta que você tem, eu vou-me direcionar, por exemplo, para os mercados internacionais e quero construir uma estratégia em termos de marketing diferenciada, sólida, portanto, que faça com que eu chegue lá e me destaque da concorrência. Você também tem, por exemplo, o sistema de incentivos à internacionalização, por exemplo. Portanto, que são importantes apoios que você pode ter. Os fundos europeus são importantíssimos neste momento para as empresas e as empresas devem tentar aproveitá-los, porque fazem muita diferença, dão escala, permitem com que as empresas cheguem, talvez, onde sozinhas, não quer dizer que não consigam, não é isso que se está aqui a dizer, mas têm mais dificuldades, têm que fazer um esforço maior do ponto de vista financeiro e que faz com que o potencial de crescimento não seja tão acelerado, porque a empresa vai ter que fazer de forma mais contida, portanto, os seus investimentos. Portanto, este é o último ponto aqui deste direcionamento para que você, no final, tenha uma proposta de valor diferenciada e que, de alguma forma, a sua empresa se destaque da concorrência por ter um diferencial em termos competitivos, que era este o grande objetivo. Portanto, espero naturalmente ter conseguido transmitir aqui estas orientações com clareza. Espero sinceramente ter conseguido fazer. E naturalmente peço-lhe que deixe até esse feedback nos comentários para que eu também melhore, porque todos nós, a cada momento, ao identificar, portanto, necessidades, não é? Temos que melhorar e acima de tudo, espero que ao implementar estas soluções ou estas orientações, você consiga ter os seus primeiros resultados. Naturalmente, se precisar de ajuda, aqui estamos, é só entrar em contacto, que tem aí na descrição os meus contactos e a forma como eu posso ajudá-lo e, portanto, cá estamos para o servir. Portanto, até breve e bons negócios.